Bora, bora. Natanacel, como é que tá as coisas aí? Diga novidade sobre os vídeos. Cristianismo Livre, Brasil. Inscreva-se. Não tem nenhuma novidade não, os vídeos que eu postei já estão lá no YouTube. E aí, você assistiu esse debate do pastor Henrique e do pastor Sérgio Monteiro? Não vejam só, a alma é imortal. Claro que aí você não vai aprender ainda muito bem, eles não deixaram bem claro as bases, né, dessa doutrina. Já trataram já sobre se é mortal ou se é imortal. Mas e aí? O que o MC achou? Qual é o vídeo? Esse último que mandou agora ou o penúltimo? É o penúltimo, rapaz. Tá aí, ó. Debate entre dois pastores aí, ó. Até mandei um comentário pra você ontem, foi? Dizendo que eu fiquei mais convicto ainda. E aí, comenta a respeito dele. Ficou mais convicto de que quando a pessoa morre, algo sobrevive, aí Deus providencia um corpo celestial, irmão? Onde é o texto? Me diga aí, meu irmão. Eu falei a respeito de como eu creio, de uma forma, em termos conjecturando, argumentando ou professando a verdade. Agora, fala aí como é que você crê, pra gente entrar. A última palavra que você falou foi que quando morria, acabava, não existia mais alma. Aí eu perguntei, e a alma? Deus vai criar outra alma? A forma que o irmão crê não é a forma que a Bíblia crê. Então a gente não pode formular, irmão, na nossa própria mente, doutrinas ou ensinamentos. Nós temos que ter a base. Se não tiver a base da Bíblia, irmão, tudo que a gente falar é falso. Pode ser uma crença sincera como for. Se não tiver a base na Bíblia, tudo que a gente falar é falso. Então o irmão não apresentou nenhuma base bíblica para a sua forma de crer. Até então eu não apresentei Bíblia. Mas eu disse a você que entrar no campo das ideias, da conjectura e da sua crença. Mas eu vou apresentar a Escritura para isso. O irmão crê como nesse sentido aí? E Deus formou o homem do pó do solo e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Fôlego é neshama, soprou, sopro. Deus soprou no homem não um outro corpo, não uma alma. Porque a parte final do verso diz que depois que Deus soprou o fôlego de vida no homem, o homem se tornou uma alma vivente. O homem não recebeu uma alma, o homem se tornou. Assim como os animais são almas, o homem também é uma alma. A palavra alma aqui quer dizer ser vivente, uma criatura que respira. E a palavra alma no hebraico desse texto é nefesh. E nefesh significa aquilo que respira, ser respirante. Continue. Então, a Bíblia então diz que quando o ser vivente morre, nada sobra, nada. Igual o animal, quando o animal morre, nada sobra. Eclesiastes capítulo 3, verso 19 diz: há um evento consequente com respeito aos filhos da humanidade e há um evento consequente com respeito aos animais. Todos vieram do pó e todos retornarão para lá. Quem adverte que o espírito, no caso fôlego de vida, do homem sobe para cima e o espírito, fôlego do animal, desce para baixo a terra. Então a Bíblia deixa claro aí, em vários versículos, que quando o homem morre, na morte, o homem é igual ao animal. Então não sobra nada. Entendeu? Agora o que acontece? A diferença é que para o animal não há ressurreição. Para o homem há ressurreição, pois Jeová, ele enviou Jesus para morrer por nós. Então, a única forma de uma pessoa morta ela ter vida novamente, vida consciente, vida ativa, viver novamente, é através da ressurreição. Antes disso, ela não existe. Quer ver o que é que Ezequias, foi o rei Ezequias, ele quando estava para morrer, ele foi curado, né, milagrosamente. Aí ele entoou um cântico, ele disse: já não verei mais o Senhor na terra dos viventes, quando eu estiver entre aqueles que deixaram de existir. Isso está lá em Isaías capítulo 38. Aquela escritura que diz que não temeis a quem pode matar o corpo, mas nada pode fazer com a alma. Tu já viu ali lá no grego como é que tá? Ou eu não sei se é no hebraico, como é que tá essa passagem?
E essa passagem, ela é uma prova a favor dos mortalistas, daqueles que acreditam que a alma, ela deixa de existir. Na Bíblia, a palavra alma, ela também tem o significado de vida. Então, o que é que lá está dizendo? Que a psique, que é alma em grego, ela tem o mesmo sentido da palavra alma em hebraico, nefesh. Então, está indicando que Deus pode destruir tanto a alma, que é a vida, quanto o corpo. Enquanto o homem, ele pode destruir apenas o corpo. Por quê? Porque Deus, ele pode nos trazer de volta à vida. Então, todo o mal que qualquer homem fizer a um servo do Altíssimo, até mesmo tirando-lhe a vida, é só temporário. Então, nesse sentido, visto que esse cristão ele vai ser ressuscitado, né? Então, nesse sentido, o homem não destruiu a sua alma, a sua psique, a sua vida, porque Deus vai trazê-lo de volta. No entanto, se o homem, com medo do outro homem, negar a Deus, ele vai perder a sua alma, ou psique, ou vida eterna, que será no futuro. No mesmo capítulo 10 de Mateus, onde tem esse versículo, que é o versículo 28, aí no mesmo capítulo, no verso 39, Jesus diz assim, deixa eu ver se eu me lembro, isso. Jesus diz o seguinte, Mateus 10, 39, ele diz assim, ó, e aquele que não aceita a sua estaca de tortura e não me segue, não é digno de mim. Verso 39 agora, esse foi o 38. Quem achar a sua alma, perdê-la-á, e quem perder a sua alma, por minha causa, achá-la-á. Entendeu? Você está entendendo aí que alma aqui também, como no versículo 28, tem sentido de vida? Tanto é que as traduções, a maioria traduz quem perder a sua vida, por minha causa. Bom, voltando aqui para suas palavras, eu vou procurar ver cada áudio aqui, peraí, viu? Nesse áudio aqui, você está falando que, se for no sentido vida, alma é a vida, então Deus soprou a vida da alma no corpo? É isso que está dizendo? O que Deus soprou foi o princípio que ativou a vida no homem, ou seja, aquela energia divina. Isso é espírito. Gênesis 2, 7. Lá em Zacarias também, capítulo 12, verso, se não me engano, ou é o 1 ou é o 2, lá diz que Jeová forma o espírito nas narinas do homem, indicando que foi por meio das narinas que Jeová ele implantou a força de vida, a energia de vida no homem, ou ruá, espírito. Mas isso é apenas a energia de vida. A palavra alma, em Gênesis, representa todo ser vivo. Tanto o homem é uma alma, como ser vivo respirante, quanto os animais são almas, como ser vivo respirante. Porém, em Mateus, que eu citei para você, Mateus 10, 28 e 39, ali a palavra alma, que no grego é psique, ela tem o sentido de vida. A vida que nós usufruímos no dia a dia, a vida que nós usufruímos no momento que nós nascemos até a nossa morte. Então, se nós esquecermos e tivermos, no caso, se nós esquecermos de Deus ou tivermos medo do homem, nós podemos realmente ser destruídos para sempre. Porque Deus não vai nos devolver a vida que nós queremos, a vida eterna em breve. Que essa vida agora será na vida eterna, né? Mas se a gente permanece leal a Jeová, mesmo que a gente perca esta vida agora, Jeová nos dará a próxima vida, que é a vida eterna. É por isso que ele tem a capacidade de destruir tanto o corpo como a vida. Ou seja, Deus tem a capacidade de não nos trazer de volta, se ele não quiser trazer de volta, né? Mas se ele quiser trazer de volta, devido às nossas obras, a nossa fé, ele vai trazer. É como eu disse, todo mal que o homem fizer a nós, que cremos, que esperamos em Jeová e em Cristo, é um mal temporário, não é para sempre. Porém, se a gente negar a Cristo, nós perderemos a vida para sempre e nunca mais existiremos. Entendi. Então, no seu caso, você acredita que alma e vida é a mesma coisa, hein? A Bíblia, ela dá essa conotação também para a palavra alma, entendeu? A vida é a alma. Então, quando nós morremos, essa vida ou alma deixa de existir. Assim como nós, o nosso corpo, ele é desintegrado no pó e deixa de existir. Olha, voltando lá para a primeira pergunta. O versículo lá diz, não temeis a quem pode matar o corpo e nada pode fazer com a alma, mas temeis antes aquele que mata o corpo e lança, que pode matar o corpo e pode lançar a alma no inferno. Como é isso? Explica aí. Mas não estenda muito vídeo não, muito áudio não. Manda 2 áudios só. Quando eu mando um áudio grande, tu fica com raiva, uai. Tu
Tu disse que não é pra mandar áudio grande. Quando eu mando os áudios separados pra explicar o assunto, aí tu reclama. A palavra que aparece ali em Mateus 10, 38, ou 10, 28, não é a palavra inferos, ou infernos, ou inferno no português. Também não é a palavra Hades no grego, e nem a palavra Sheol no hebraico. Então, como eu estava dizendo, a palavra que aparece em Mateus 10, 28 não é inferno, não é Hades, não é Sheol. A palavra que aparece ali é Geena. Só que as traduções em português, a maioria, elas adulteraram essa passagem. Poucas delas têm a palavra Geena, que a Geena é diferente de Sheol, de Hades e de inferno. Geena significa destruição eterna completa para nunca mais a pessoa voltar. Então é isso quando Jesus disse, Deus pode destruir não somente a alma, veja, mas também o corpo. Na Geena, Jesus quis dizer, Deus pode destruir você para sempre e você nunca mais voltar à existência. Então seria, você pode matar o corpo, mas não pode destruir a alma. Ou você pode destruir o corpo, mas não pode matar ou destruir a alma. Mas temer aquele que pode destruir o corpo e destruir a alma. É isso? Nenhum ser humano tem a capacidade de lançar você na Geena, que a Geena significa destruição eterna, sem volta, sem ressurreição. A Bíblia chama até de segunda morte, ou morte eterna para sempre. Nenhum ser humano tem capacidade de fazer isso com você, mas Deus tem. Então quando Jesus disse, temei aquele que pode destruir na Geena, tanto a alma quanto o corpo, é isso que Jesus quis dizer. Que Deus pode destruí-lo para sempre, caso você negue ao Filho dele. Então a Geena é aqui, nesse mundo físico, ou no outro mundo? Ou em outra dimensão? Irmão, não existe Geena literal hoje. Porque nos dias de Cristo, a Geena era o monturo de lixo da cidade de Jerusalém, onde o lixo era queimado e tirado da existência. Tudo que fosse lançado ali na Geena era destruído completamente. Então, quando Jesus utilizou a imagem da Geena, a figura da Geena, por exemplo, em Mateus 5, 29 e 30, e aí também em Mateus 10, 28, Jesus estava dizendo o seguinte, assim como aquilo que é lançado ali naquele monturo de lixo, naquele incinerador, é tirado da existência, todos que forem lançados na Geena, ali, ou seja, na destruição, é isso que ele quis dizer, serão destruídos para sempre. Certo, meu irmão. Agora, então há um lugar e há alguma coisa que vai ser lançado lá, é isso? Não existe, irmão, um lugar literal. O que Jesus ensinou ali, ele usou a figura da Geena para ensinar a destruição eterna. Entendeu? Ou seja, se, por exemplo, eu ou o irmão morrer agora negando a Cristo, essa morte será eterna. Nunca mais voltaremos a viver. Não passaremos a existir em parte alguma, por toda a eternidade. Então não existe um lugar, não existe algo que vai ser lançado, não existe algo que vai ser estipado. É isso? É como eu lhe disse, Jesus ele usou a figura da Geena para ensinar a destruição. Assim como aquele lixo, o lixo lançado lá na Geena era tirado da existência, era destruído e tirado da existência por meio de fogo, e não passava a existir em canto nenhum. Assim o ser humano que nega a Cristo, assim que ele morre nesse estado de negação, é como se ele tivesse sido lançado naquele lugar da Geena que Jesus falou. Ele é semelhante àquele lixo que foi destruído. Entendeu? Não é que Jesus vai lançar literalmente alguém em algum lugar. Não, não existe isso. Porque quando a gente morre, deixa de existir. Então, se a gente morrer negando a Cristo, nós vamos deixar de existir para sempre. Semelhante àquele lixo jogado na Geena. Escuta os áudios na velocidade 1.5 em vez de na velocidade 2, senão tu não entende. A velocidade 2 é muito ligeira e às vezes a pessoa não entende. Você demora demais a mandar os áudios. Olha, irmão, então no caso não existe um lugar literal. Assim, deixa eu entender o que você quer dizer e o que eu também estou entendendo. Então não existe nenhum lugar literal, nem espiritual, certo? O que existe o que ele quer dizer é que o homem pode matar o corpo, que seja destruir o corpo. Eu entendi assim, que esse entendimento é para mim hoje. Eu não sabia ainda agora. Antes de você falar que o corpo, no que quis falar, matar o corpo, eu entendi que não seria a palavra matar, seria destruir o corpo. Mas nada pode fazer com a alma, entendeu? Só que lá, para você, não é alma, é vida, entendeu? Nada pode fazer com a vida. Então, ou seja, o homem não pode matar, não pode tirar a vida
Entendeu? Ele pode destruir o corpo, mas não pode tirar a vida. Digamos que se o Altíssimo não quiser que aquele corpo mesmo destruído não morra, ele não morre. Ele continua vivo. Né? Então o que acontece? Só que essa vida também não há nenhum lugar para ser lançada. Esse lugar que ela seria lançada, que ele está se referindo, seria a destruição, a dissipação. Não existirá mais. É assim que você acredita? Por isso que eu estou lhe dizendo, escute os áudios na velocidade 1.5, porque na velocidade 2 você não vai entender nunca. Eu falei o seguinte, que o homem pode matar ou destruir, veja, o homem pode destruir o corpo, mas não pode destruir a vida ou alma, porque a palavra vida ali, a palavra alma significa vida, como eu falei, isso está na Bíblia. Como assim, irmão Natanael? Porque mesmo que o homem destrua o nosso corpo, a nossa vida, como disse Paulo, está escondida em Deus. Ou seja, a nossa vida eterna, a nossa vida futura. Então, mesmo que o homem destruiu o corpo, na ressurreição, Jeová, ele nos dará outro corpo e nos dará a vida de volta. A vida ali não quer dizer algo como sendo um espírito, um fantasminha, coisa assim, não. A vida simplesmente é a vida, aquela vida que vem do próprio Deus, quando ele soprou em Adão. É essa vida que virá do próprio Deus para esse novo corpo, após a ressurreição. Então, o homem destruiu o corpo, mas Deus nos dará outro corpo e a vida eterna. A esperança de vida eterna o homem não pode destruir. E nesse ponto aí você não está distorcendo. Não há nenhuma distorção. Agora, enquanto você não aprender o que é alma e o que é espírito pela Bíblia, e tiver o seu próprio conceito, aí você acha que vai estar distorcendo. Porque você tem na sua cabeça um conceito que não encontrou nenhuma base bíblica. Eu estou falando para você a base das Escrituras Sagradas, as Escrituras da verdade. Por exemplo, no caso, Deus, ele lança a vida no lugar que você falou aí, esqueci o nome agora, no Geena. Deus lança a vida lá. Porque é assim que está escrito. Quando Deus se referiu ao Geena, ele se referiu no tempo em que ele estava, um lugar que nunca se apagava. Era um lugar de tormento. Entendeu? Um lugar onde não se acabava. Se apagou agora, vai poder ter outro negócio em cima. Lá, mas quando ele se referiu lá, era um lugar que o fogo nunca se apagava. Então a vida vai para um lugar assim. O irmão não está prestando atenção direitinho aos áudios, irmão. Deus disse o seguinte, que a Geena não é um lugar simbólico, ou seja, a Geena não é um lugar literal, é um lugar simbólico. Não existe, na realidade, não existe tal lugar. Simplesmente Jesus pegou a figura da Geena, que era um lugar literal, incinerador de lixo de Jerusalém, e usou para ilustrar uma situação. Ou seja, quando o homem morre, se ele negou a Cristo, se ele negou a Deus, é como se ele tivesse sido lançado, assim como lixo, na Geena, mas que, na verdade, ele deixa de existir. Então não é que após ele morrer sobra algo para Deus lançar na Geena. O homem, quando morre, não sobra nada, irmão. Então a vida que a Bíblia diz que nós vamos ter é somente após a ressurreição. Mas lá no caso não fala que onde o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre? Entendeu? Então não seria a vida seria lançada lá. E nesse lugar o fogo nunca se apaga, entendeu? Ou nunca para de arder e o bicho nunca é consumido. Porque até então era assim esse lugar. Então quando ele fez uma representação, não era nesse sentido que haveria um lugar assim? E se for assim, é a vida que vai para lá? Olha só, irmão. Para o irmão ver que quando Jesus falou sobre o fogo que não se apaga, o verme que não morre, para um pouquinho para pensar, irmão, nessa pergunta que eu vou fazer ao irmão. O Tapuru, ele é eterno e imortal? Tudo aqui na Terra é mortal, irmão. Mas a Bíblia deixa lá claro, é porque é isso aí, ó, que as pessoas não procuram examinar o contexto histórico da Bíblia. Aí entendem hoje a Bíblia de uma forma que não era aquilo que Jesus falou. A Bíblia lá, se eu não me engano, é Marcos capítulo 9, verso 43 a 47, onde mostra a Geena, não o inferno, mas ele mostra ali a Geena de fogo. Ali Jesus disse que tanto o corpo quanto a alma podem ser destruídos. Olha como é diferente, irmão. Na crença das religiões imortalistas,
Na Guiena, ou conforme a tradução deles, infernos de fogo, é lançado apenas a alma, um fantasminha. Mas Jesus disse ali que não somente era a alma lançada na Gehenna, mas também o corpo. Aí você tem que entender isso da forma que eu já lhe expliquei. Aqueles gusanos que Jesus se refere, era ali na Gehenna literal. Quando uma carcaça de animal morto era lançado ali, ou até mesmo o corpo de um criminoso morto era lançado ali na Gehenna, e caía longe do fogo, numa levada onde o fogo não chegou, ele apodrecia e criava gusanos, né? Os tapurus iriam comer aquela parte mole do corpo do animal ou do criminoso que foi lançado ali. Então, enquanto existisse aquela parte mole, o gusano, o tapuru, ele não morria. E também o fogo era mantido aceso ali na Gehenna por meio de enxofre. Então a pessoa que cuidava daquele local não deixava o fogo se apagar, porque era constantemente lançado lixo ali para ser incinerado. Então quando Jesus fala sobre a Gehenna, ele está usando uma figura de linguagem, uma ilustração, ou está falando de forma simbólica. Qualquer um que morrer longe do Criador, assim como aqueles corpo morto era destruído e tirado da existência, essa pessoa também, ela morre para sempre, deixa de existir. É fácil de entender isso, irmão. E na Bíblia, irmão, existe linguagem simbólica figurada, além dessas lá no livro de Mateus e de Marcos, onde fala de fogo eterno subindo para sempre. Só que as pessoas deixam de ver isso em Isaías 34, por exemplo, se não me engano, verso 9. Irmão, eu tô numa ocupação tão feia aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar aqui, mais tarde a gente vai se um pedacinho disso. Eu vou dar uma olhada aqui nos outros áudios aqui, o pessoal vê e a gente conversa ainda hoje sobre isso. Então, um papo sobre isso. Vou escutar seus áudios aqui e ver. Ok, irmão, tranquilo. Agora, antes do irmão voltar a essa conversa, o irmão examine a Bíblia. Veja o que é que a Bíblia fala sobre o que é alma, o que é espírito, né? Examine também o que era a Gehenna. Senão o irmão vai pensar que eu estou falando de mim mesmo. Ok. Fica agora para a parte 2. Cristianismo Livre, Brasil. Inscreva-se.